Nos próximos capítulos de Eta Mundo Bom, a vilã vai fazer monstruosidades com o seu irmão. No entanto, Celso não ficará de braços cruzados e irá dar o troco em grande estilo, que acabará dentro do tribunal. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Aproveita e me conta se você acha que Candinho deve ficar com Filomena ou com Sandra, caso ela se arrependa de tudo que fez no final da novela. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sandra e Celso sempre quiseram roubar a sua tia, mas com uma presença inesperada, Celso vai dar para trás com o plano. O sobrinho de Anastácia acaba se apaixonando por Maria, mas isso será um grande problema para Sandra. A menina vai conseguir com que Celso desista dessa ideia, e Celso vai finalmente deixar o seu plano de lado, depois de Ernesto ter sido descoberto. Eles então começam uma linda história de amor e companheirismo. Celso começa a cuidar de Aninha e Alice como suas filhas, até que ele pede Maria em casamento. E eles parecem ter uma vida feliz e tranquila, até que Sandra toma uma atitude. Ela, precisando da ajuda do irmão, vai conversar com ele. Sandra diz que o dia em que eles vão dar o golpe em Anastácia está chegando e que ela e Araújo precisam de ajuda de Celso. O sobrinho de Anastácia diz que não quer mais fazer parte dessa falcatrua com a sua tia e revela que está muito feliz com Maria. Sandra tenta convencer o irmão, dizendo que ele será muito rico. Celso diz que não precisa de mais dinheiro e que eles estão bem. Sandra, mais uma vez, diz que o dinheiro pode ajudar no casamento e que Maria não vai mais precisar trabalhar de empregada e nem de costureira, e vai ser como se fosse dona da casa também. Celso começa a mudar a sua cara e diz que isso resolveria o problema de Maria não precisar mais trabalhar. Sandra continua insistindo, dizendo que ele também poderá ser o diretor da fábrica, que hoje é da sua tia. Os olhos de Celso começam a brilhar, mas ele diz que ainda não sabe muita coisa dos negócios da fábrica. Sandra diz para ele não se preocupar, que Araújo irá ajudá-lo em tudo que precisar. Celso fica animado, mas pergunta qual será a porcentagem dos lucros da fábrica. Sandra revela que será de 15%. Celso dá um grito dizendo que 15% é muito pouco e vai saindo do quarto dando risada. Sandra diz que dará mais comissão. Celso diz que nada fará ele mudar de opinião e que não pode aceitar um dinheiro sujo e ainda prejudicar a sua tia. Sandra manda o irmão parar de ser tonto e aceitar a proposta e garante que Anastácia não vai ficar na rua como ele está pensando. Celso diz um não na cara de Sandra, mas ela, com um olhar furioso, diz que se o irmão não ajudá-la, ele vai se arrepender profundamente. Celso pergunta o que a irmã irá fazer, já que se ele contar alguma coisa para alguém, ela vai para a cadeia. Sandra diz para o irmão não brincar com ela e revela que ela pode ser bem mais baixa do que ele pensa. Celso pergunta se sua irmã seria capaz de fazer alguma coisa com ele. Sandra diz que com ele não, mas com outra pessoa, talvez. Celso não entende o recado da irmã e diz que não vai ajudá-la. Sandra não ficará de braços cruzados e deverá tomar várias atitudes radicais com Maria e sua filha para conseguir que seu irmão ajude ela e Araújo. Ela então tem uma brilhante ideia de começar a fazer Maria sofrer para mexer com os sentimentos de Celso.
Mas Sandra, em uma conversa com o Dr. Araújo, diz que não sabe o que pode fazer, porque maltratar Maria em sua casa não dá, pois sua tia sempre estará por perto. Araújo dá a ideia de sequestrarem Alice. Sandra diz que é uma ótima ideia, mas que Alice, por mais que seja uma criança, consegue gritar para pedir socorro. Ela então percebe que Aninha será mais fácil de sequestrar e manter calada. Araújo diz que é uma boa ideia, mas que eles precisarão de ajuda. Sandra diz que isso não será problema e que vai pedir a ajuda de Ernesto. Eles então armam o plano e vão colocar em prática no dia seguinte. E Sandra diz que será de tarde, pois é o horário que Maria está fazendo seus trabalhos e Aninha estará dormindo. No dia seguinte, Sandra acaba o seu almoço e diz para Maria subir e limpar o seu quarto, pois está muito sujo e desarrumado. Maria diz que só vai colocar Aninha para dormir e já vai subir. Sandra diz que ficará na sala para não atrapalhar. Enquanto isso, Celso percebe o jeito estranho de Sandra e começa a observá-la. Sandra se senta no sofá da sala e Celso também vai para a sala conversar com a irmã. Sandra pergunta se Celso não tem nada para fazer. Celso diz que já fez tudo o que tinha que fazer no dia. Sandra começa a ficar impaciente, porque naquele momento tinha que estar abrindo a porta para Ernesto pegar o bebê e sumir com ela. Celso diz que a irmã está nervosa. Sandra diz que na verdade está assim porque está com medo de que Maria quebre alguma coisa sua. Celso dá uma risada dizendo que Maria nunca quebrou nada e não é agora que ela vai quebrar. No mesmo momento, Maria, lá de cima, chama Celso para ir conversar. Celso então sobe as escadas e chega lá em cima. Sandra vai correndo até a porta dos fundos, dizendo que pelo menos uma vez na vida, Maria tinha que fazer alguma coisa que prestasse. Sandra então abre a porta para Ernesto entrar. O trambiqueiro pergunta onde está Aninha. Sandra revela que ela está no quartinho das empregadas. Ernesto então manda Sandra voltar para a sala para vigiar e não deixar ninguém chegar perto do quarto enquanto ele pega a criança. Sandra volta para a sala e Ernesto pega rapidamente Aninha e vai saindo pela porta dos fundos. Mas ele percebe que Celso está conversando com Maria lá fora. Ele tenta voltar, mas escuta o barulho de passos vindo em direção dele e não sabe o que faz. De repente, Sandra aparece e pergunta o que ele ainda está fazendo ali. Ernesto diz que não pode sair pelos fundos porque Maria e Celso estão lá conversando. Sandra diz que Maria não presta nem para ficar longe de seu caminho. Ernesto dá a ideia deles saírem pela porta da frente, mas Sandra o repreende e diz que é muito arriscado. Ernesto pergunta o que eles vão fazer. Sandra diz para Ernesto entrar e não falar mais nada. Ernesto obedece. Sandra então vai até a sala e começa a chamar por Maria. Maria aparece na sala e Sandra pede para a menina arrumar algumas coisas que ficaram fora do lugar em seu quarto. Maria diz que já vai lá e que só vai passar em seu quarto para ver se Aninha está bem. A menina vai indo para o quarto, mas Sandra entra na frente dela e diz que vê Aninha por ela e que Maria pode subir para terminar de arrumar as coisas. Maria pergunta por que ela não pode ver a filha. Sandra diz que Aninha pode estar dormindo e não seria bom ela entrar, pois pode acordar a menina. Maria diz que tudo bem e sobe para o quarto de Sandra. Sandra volta correndo para o quarto de Maria e manda Ernesto sair logo da casa antes que alguém veja ele. Ernesto sai com a criança e Sandra volta para a sala.
mas ela se depara com Celso sentado perguntando onde ela estava. Sandra diz que foi na cozinha apenas pegar uma água e que já está subindo para o seu quarto. Celso fica desconfiado. Tempos mais tarde, Maria começa a gritar dizendo que sua filha sumiu. Todos descem para ver o que está acontecendo. Maria pergunta se alguém viu sua filha. Todos negam. Maria pergunta se Celso a viu, mas o noivo diz que não. Anastácia pergunta quando foi a última vez que Maria viu a filha. Maria diz que foi logo depois que ela colocou a filha para dormir, depois do almoço, mas que ela se lembra que Sandra disse que ia ver Aninha para Maria. A noiva de Celso pergunta se quando Sandra foi olhar, sua filha ainda estava lá. Sandra diz que é óbvio que ela estava lá, senão ela teria avisado. Maria se desespera, mas Anastácia diz que eles precisam manter a calma. Maria diz que precisa procurar a filha, mas Celso diz que eles não têm como procurar ela sem ter alguma pista de quem sequestrou. Anastácia diz que o sobrinho está certo e fala para ela e Maria irem até o quarto dela. As duas saem e Celso e Sandra ficam a sós. Celso, muito bravo, pergunta o que Sandra tem a ver com o sequestro de Aninha. Sandra diz que não tem nada a ver. Celso insiste para que ela diga. Sandra então diz que já tinha falado para o irmão que seria capaz de qualquer coisa e que ele iria se arrepender muito. Celso diz que Sandra passou de todos os limites e pergunta onde a bebê está. Sandra diz para ele ficar tranquilo, que ela está em boas mãos e que não vai acontecer nada com ela se Celso colaborar. Celso manda Sandra devolver Aninha. Sandra diz que para isso Celso terá que ajudar no golpe contra a tia. Celso pergunta quem garante que se ele ajudar a irmã, ela vai devolver o bebê. Sandra diz que a bebê só vai dar trabalho. Celso diz que ajuda. Sandra diz que se o irmão fizer alguma besteira, da próxima vez vai ser pior. Celso promete que não vai tentar nada, mas pede para a irmã não dizer a ninguém que eles estão ajudando ela a fazer isso. Sandra diz que desde que ele ajude, ela fica de bico calado. No mesmo dia à noite, Ernesto, já sabendo que Celso irá ajudar, deixa Aninha em um cesto na porta de Anastácia. Maria, então, recupera a filha. Celso ajuda a irmã com os papéis para Anastácia assinar, e chega o dia do golpe de Sandra. A megera expulsa Candinho e Anastácia de sua casa com uma ordem da justiça. Anastácia não acredita no que a sobrinha fez, mas é obrigada a sair. Mas Celso também não ficará de braços cruzados. Depois de alguns dias do golpe de sua irmã, ele vai até a casa de professor Pancrácio, onde Anastácia e Candinho estão ficando, para revelar tudo o que sua irmã fez. Ele chega e diz que precisa muito falar com sua tia. Anastácia pergunta se aconteceu alguma coisa, e Celso responde que sim. Anastácia pede para o menino dizer logo, porque está ficando aflita. Celso conta toda a história que Sandra chantageou ele para ajudar ela no golpe contra Anastácia. Ele revela que não queria, mas que foi obrigado pela segurança de Aninha, e explica sobre o sequestro. Anastácia fica chocada e diz que Celso tem que contar isso para a polícia, mas Celso diz que eles não vão acreditar nele, porque será a palavra dele contra a de Sandra e de Araújo. Anastácia diz que dali a alguns dias vai ser a audiência e tentará falar com Araújo para convencê-lo antes do julgamento, mas não dará certo. O dia do julgamento começa. O juiz pergunta se Sandra se diz culpada ou inocente. Sandra se levanta e diz: "Inocente, excelentíssimo." O burburinho começa por todo o tribunal.
O advogado de Dona Anastácia, então, chama Araújo para dar o seu depoimento. O advogado pergunta sobre a grande parte da fábrica, entre aspas, doado a ele. Ele responde que foi por ter ajudado a construir a fábrica de Dona Anastácia, e por isso ela doou grande parte a ele. Mas, de repente, Olga e Claudinho entram no tribunal. O menino, que já tinha descoberto que o pai ia mentir no seu depoimento para não ser preso, diz com lágrimas nos olhos que não quer ter um pai covarde. Claudinho se levanta da cadeira e tenta andar até o pai, mas não consegue e se senta de novo. Sandra se levanta e diz para retirarem o menino. Araújo diz ao juiz que é seu filho. O juiz ordena que tirem Claudinho de lá. Olga, então, leva o menino para fora, e Araújo pede desculpas ao juiz. Sandra pede para o namorado continuar. O advogado de Sandra diz que o depoimento de Araújo vai encerrar o processo com chave de ouro e que já está mais do que provado que Sandra não falsificou as assinaturas. Ele ainda completa, e mais, que Dona Anastácia não está em posse de suas faculdades mentais e se cerca de pessoas como seu filho sem condições de cuidar dela. Candinho Bravo se levanta no meio do tribunal e diz que pode muito bem cuidar de sua mãe. O advogado continua e diz que ao final do julgamento, Sandra tem que ficar responsável de sua tia para cuidá-la, que teoricamente estaria louca. O juiz pede então para o advogado de Dona Anastácia continuar as perguntas para Araújo. O advogado pergunta se o Dr. Araújo levava muitos papéis para Anastácia assinar. Ele confirma, mas diz que ela gostava de ficar olhando, mas muitos assinava confiando nele. O advogado pergunta se ele estava satisfeito com a sua vida. Já com lágrimas nos olhos, Araújo responde que sim, e começa a contar da situação da fábrica, que não tinha dinheiro guardado. Ele ia dizer algo mais, mas ele para. O advogado insiste que ele fala. Ele então revela que seu filho poderia realizar uma cirurgia para voltar a andar, mas que isso lhe custaria muito dinheiro. Ele afirma que o filho operou e que desde a operação foi a primeira vez que viu o filho levantar sozinho. Araújo desaba no choro. O advogado então faz a pergunta que todos querem saber. Ele diz: o senhor levou documento de doação para Dona Anastácia assinar? Documentos falsos? Anastácia fica muito emocionada e Sandra preocupada com a resposta dele. Araújo então responde: eu contarei a história toda. Eu me envolvi com Sandra. Me separei de minha mulher. Eu precisava de dinheiro também para o desquite. O meu filho e a separação eram demais. Era muito para mim. Então, quando Sandra propôs o golpe contra a Dona Anastácia, eu aceitei. Sandra, desesperada, se levanta e diz que não propôs golpe nenhum. Os advogados têm um desentendimento, mas o juiz bota a ordem no lugar e fala para Araújo continuar a falar. Ele continua dizendo: eu sabia que a fábrica não tinha dinheiro para me emprestar. Eu estava apaixonado por Sandra. Então eu fiz uma montanha de papéis para a Dona Anastácia assinar, com a expectativa que ela assinasse em confiança. O advogado pergunta se a Anastácia assinou. Araújo diz que é verdade, que por causa da imagem de Nossa Senhora, ela não assinou. Ele diz que quando foi assinar, Araújo esbarrou na imagem, que quase caiu, e a Anastácia conseguiu pegar a tempo, mas machucou o pulso e não conseguiu mais assinar nenhum papel. Ele ainda diz que falsificar as assinaturas foi ideia de Sandra. O advogado dela tenta protestar, mas o juiz nega. Ele diz que a Anastácia queria mandar Sandra para Paris depois que descobriu o romance dele e que eles não tinham tempo para fazerem outra armadilha. E quando a Anastácia não assinou, a única solução seria falsificar a assinatura. E assim aconteceu com a ajuda de Ernesto. E diz com todas as letras que as assinaturas são falsificadas. Sandra, desesperada, grita no meio do tribunal que é mentira.
mas Araújo diz que é tudo verdade. O advogado de Sandra começa a dizer que por Araújo ter descoberto que Sandra traía ele com o Ernesto, está mentindo em busca de vingança. Araújo responde: a prova de que o que eu falo é verdade é de que entrei nesse tribunal como testemunha e sairei como réu confesso. Essa é a verdade. Eu dei o golpe aliado a Sandra. Dona Anastácia está em perfeita saúde mental. Ela deve retomar a posse de seus bens. O juiz então responde: eu sei que não é usual, mas eu gostaria de saber. Por que está a dar um depoimento contra si mesmo? Todos ficam na expectativa. De um lado, Sandra com uma cara furiosa e do outro, a Anastácia aos prantos. Araújo responde então dizendo: eu quero que meu filho se orgulhe de mim. O juiz então revela que decreta a prisão imediata do réu confesso, Doutor Araújo. Sandra então é presa. Sandra chega no carro de polícia chorando. Sem sapatos e algemada, ela entra no presídio. Tira todos os seus pertences, coloca suas digitais em um papel e tira uma foto com a plaquinha de presa. Depois disso, ela tira seu vestido, toma um banho, coloca as roupas de presidiária e é jogada na cela. Todas as outras presas ficam olhando torto para ela. Uma das presas diz que ela vai ficar com a beliche de cima, que foi a que sobrou. Sandra, colocando os objetos de uma presa na cama de cima do beliche, diz que vai ficar na cama de baixo, porque é mais confortável. Uma presa que estava deitada em outra cama diz que aquelas coisas e a cama são dela e manda Sandra parar de jogar. Uma das presas que estava sentada na mesa se levanta e diz encarando para Sandra: eu sou a comandante da cela. Coloca tudo de volta no lugar. Sandra não fica nem um pouco com medo e diz que não vai pôr nada no lugar, que a chefona não manda nela e empurra. Todas as presas da cela começam a ir para cima de Sandra, dizendo que ela está muito folgada. Sandra diz: eu sou superior a todas vocês. Ela então empurra mais uma vez a chefona pela cara. A chefona agarra ela. Sandra diz para não tocarem nela e começa a chutar as presas. Um policial aparece e todas param se fazendo de santinha. O policial então pega Sandra pelo braço e tira ela da cela. Mas antes, Sandra cospe na cara da chefe da cela. A sobrinha de Anastácia é avisada pelo policial que vai ficar na solitária por 1 mês. Sandra responde que prefere ficar sozinha do que com gentinha. Ela então é jogada na solitária. O policial diz que a bandida vai receber as refeições pela portinha. Sandra diz que deve haver algum engano, pois é superior às outras que estão ali presas, e exige que tirem ela de lá. O policial diz que a prisão não é nenhum hotel de luxo e vai embora. Sandra então começa a fazer o maior escândalo pedindo ajuda. No meio do escândalo, ela recebe a comida, mas joga no chão de raiva. Ela se senta e chorando começa a gritar o nome de Ernesto e percebe que está com fome. Ela então pega a comida que jogou no chão e come, mas continua fazendo escândalo e fica pedindo o socorro de Ernesto chorando muito. Não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!